Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ageu. Ageu, capítulo de número 2. O que você faz quando se acha desanimado? O que fazemos quando falta-nos o fôlego para completar uma corrida? O que fazemos quando saímos perdendo no placar? O que será que o técnico da Espanha disse aos seus jogadores depois daqueles 5-1, irmãos? O goleiro da Espanha, Iker Casillas, está procurando o Robben até agora, se arrastando no chão, procurando o careca da Holanda, e que o Brasil se cuide nas oitavas ou quartas de final. Eu estudo para pregar ao longo de toda a semana, e eu reservo a quinta-feira pela manhã para esboçar a mensagem e a sexta-feira para escrever a mensagem. E na quinta última, eu passei a manhã estudando o texto e esboçando a mensagem. E geralmente, ao término do esboço, eu fico procurando o que me cabe. Por exemplo, a introdução, conclusão. Fico procurando, pensando, tentando achar alguma coisa. Quando eu não acho, eu faço uma de duas coisas: ou eu corro para os livros e ilustrações e pego algo mais pronto, ou eu fico esperando até que Deus tenha misericórdia de mim e me envie uma introdução para a próxima mensagem. Eu fui aos livros e ilustrações, não encontrei nada que me agradou e reparti com minha casa. Sabrina e as meninas, entramos no carro para assistir o Jogo do Brasil aqui, que foi uma bênção, e vai ter uma nova edição na próxima terça contra o México, às 4h. Quando entrei no carro, perguntei: o que é que vocês acham? A mensagem é esta e eu preciso de uma introdução. E cada uma sugeriu algo, mas nada me agradava. E Sabrina disse: vamos esperar. Chegamos aqui, o jogo começou. Foi aos 3 minutos o primeiro gol, o gol contra, mais ou menos, né? 3, 4 minutos, 5. Eu só sei que o gol saiu, irmãos. E quando o gol saiu, eu olhei para o lado, estava todo mundo triste. Eu vi a cara de Marcelo, o jogador que fez o gol contra, semblante caído. Todo o estádio em silêncio e todo mundo pasmo. Como é que o Brasil começa uma Copa do Mundo no seu país e sai perdendo de 1-0? E gol contra. Bia estava do meu lado aqui, bateu no meu ombro e disse: pai, tua introdução chegou. O que será que Filipão disse aos seus comandados no intervalo? Filipão é conhecido como um líder motivacional. O que será que ele disse aos seus comandados? Talvez ele puxou alguns como Neymar e disse: Neymar, você é um dos mais caros jogadores da história. Você tem muito que oferecer ao Brasil. Faça o seu melhor. Talvez ele fez isso, tenha feito isso. Mas talvez ele lutou pelo bem do grupo. É uma característica dele. Trabalhar todos em prol de um bem comum. Pessoal, o Brasil todo está assistindo. Olhem esse estádio lotado, repleto de pessoas cantando o hino do nosso país. Eles querem a vitória e eles confiam em nós. Não sei bem o que ele disse. O que sei é que quando os jogadores voltaram ao campo, seu ânimo era diferente. E, para nossa surpresa, o jogador que estava sendo questionado nos últimos dias pelos repórteres fez o terceiro gol, Oscar, e nos deu a primeira vitória da Copa do Mundo no Brasil. Ageu não é treinador de futebol. Ele não é técnico de futebol. Acho que não existia futebol nos seus dias. Mas ele é uma espécie de profeta motivacional. Ele é uma espécie de Filipão, que aparece nos intervalos das atividades do povo de Deus, para animar e reanimar os seus braços, para seguir fazendo a obra do Senhor. Ele aparece nesse texto para animar o povo de Deus. Ele aparece aqui hoje, por meio do que escreveu, para animar o coração de todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, com a causa de Jesus Cristo na face da terra. Queria ler com vocês então o capítulo 2, tanto quanto extenso, mas muito autoexplicativo. Só a leitura do capítulo
certamente falará muito ao nosso coração. No 21º ano, ou melhor, dia, do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, líder do povo, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, pastor do povo. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Que aliança é esta? Meu espírito está entre vocês, por isso não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos: eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selá, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Nós te damos graças, Senhor dos exércitos, porque por tua graça estamos aqui hoje.
Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos trouxe a este lugar para oferecer-te um culto e, como parte deste, para ouvir a tua poderosa voz. Somos iguais a este povo, sobre quem acabamos de ler. Somos fracos e desanimamos ao longo do caminho. Dentro da família, do trabalho, da igreja, a serviço do teu reino, muitas vezes desanimamos. Eu te peço que, por graça e misericórdia, o Senhor use a tua palavra para animar o nosso coração, para acender a chama outra vez do primeiro amor no nosso coração, para nos colocar outra vez dentro do campo, a fim de jogarmos para a glória do teu nome, e não apenas assistir aos que jogam pela glória do teu nome. Toma esta palavra e a leva para o nosso coração. Transforma a nossa vida e nós te daremos glória hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para os que não estavam aqui, eu vou voltar um pouco para situá-los dentro do que está acontecendo. E para os que estavam, recapitulação, momento rápido, breve, de história. Eu disse semana passada que o apogeu do povo de Deus, ou do reino de Israel, se deu com os reis Davi e Saul. Eles, mais do que ninguém na história de Israel, levaram sua nação a ser potência mundial. Tudo mudou depois da morte de Salomão. Seus filhos, ou seu filho imediato, rompeu o reino em 931 a.C. e o tornou reino do norte e reino do sul. Em 722, o reino do norte caiu sob o poder da Assíria. E em 586, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, caiu sob o poder da Babilônia. O povo judeu foi levado à Babilônia e se tornou escravo mais uma vez na história. Mas nem tudo era perdido. Deus usou profetas antes do exílio e ao longo do exílio para falar ao coração do povo, trazer uma mensagem de esperança. Vocês vão voltar, vocês vão voltar, vocês vão voltar. E isso aconteceu. Por volta do ano 538, 539 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, ganhou a batalha contra os babilônios e, liderado por Deus, permitiu a saída do povo e até financiou o seu retorno. O povo de Judá voltou a Jerusalém com a dura missão de reconstruir a cidade e de reconstruir o lugar da adoração e assim restaurar a adoração e a centralidade de Deus no meio do seu povo. Começaram a construção, mas logo vieram problemas, obstáculos, dificuldades. E a primeira coisa que eles pararam de fazer foi o quê? A obra do Senhor. Se voltaram para suas próprias casas, para suas próprias vinhas, para seus próprios negócios e negligenciaram o Senhor. O templo do Senhor ficou inacabado por quase 20 anos. E é aí que surge Ageu, como um profeta que motiva o povo, e mais do que isso, que desafia o povo a colocar Deus outra vez no seu lugar, o primeiro lugar da vida do seu povo. O capítulo 1 trata disso. Ele aparece e desafia o povo a realinhar as suas prioridades às prioridades do Senhor. Como o povo não fez isso, ele leva o povo à reflexão da disciplina do Senhor. Deus cerrou o céu e amaldiçoou a terra, de maneira que seus negócios foram por água abaixo, para que eles, as pessoas de Jerusalém, se voltassem para o Senhor. Graças a Deus, com a mensagem de Ageu, o povo respondeu. O povo se arrependeu. Mostrou isso porque recebeu a mensagem do profeta como mensagem de Deus. Sentiu essa mensagem no coração. Não foi algo do tipo, eu creio. Foi algo do tipo, eu creio e tremo diante deste Senhor. E mais do que isso, não foi apenas um choque emocional. O povo ouve a mensagem, sente a mensagem e pratica a mensagem.
abandonam seus afazeres, ou o que não era prioridade, e voltam ao templo imediatamente e dão início, ou retomam a construção do segundo templo, o templo de Zorobabel. E foi aqui que nós terminamos. O povo voltou à construção. E está agora, quando lemos o capítulo 2, envolvido com a construção. Mas o desânimo reaparece. As dificuldades ressurgem. E as pessoas começam a repensar. Meu Deus, será que vale a pena construir isso? Será que não era melhor voltar às nossas casas? Será que não era melhor viver para os nossos sonhos? Ageu surge aqui, gente. Como que no intervalo dos jogos da Copa. E como um técnico que deve motivar os seus comandados. Ele surge com uma mensagem clara, que se divide em 3 parágrafos que vamos estudar. E a mensagem é: povo de Deus, não desanime, não retroceda, não desista do Senhor. Esta é a mensagem de Deus também para você e também para mim. Amém? Amém? A pergunta é por que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não deve desanimar. E por que você não deve desanimar? Nesses 3 parágrafos, há 3 respostas valiosas para nós. E você pode acompanhá-las na segunda página do nosso boletim informativo. A primeira delas é: não desanime. O reino de Deus será grande para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu vou trabalhar em todas as divisões de problema para a solução, certo? Qual é o problema da primeira divisão? Comparação. Comparação entre o presente e o passado, entre o hoje e o ontem. O povo está construindo, mas logo surgem dúvidas, medos e comparações. Algumas pessoas que estão envolvidas com a construção, ou apenas observando à distância, eram mais idosas, estavam na casa dos 80, 90, e viram o templo de Salomão, o grande templo de Salomão. Estão construindo no mesmo lugar, mas não é do mesmo tamanho, não tem a mesma glória, não há recurso igual. Na época de Salomão, o povo, Israel era potência. Na época de Ageu, o povo é subjugado da Pérsia. E uns começam a dizer aos outros: por que construir algo para Deus tão pequeno? Comparado ao passado, nosso templo é como nada. Ageu aparece e diz: eu sei disso. Eu sei que comparado ao passado, o que fazemos hoje é como nada. Mas eu quero incentivá-los à construção, porque há boas razões para seguir. Quais são elas? A primeira, ele diz no verso de número 4, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem ao trabalho, ó povo da terra. Por quê? Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Primeira grande razão pela qual eles devem trabalhar: Deus está com vocês. E nada é insignificante quando Deus está presente. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, povo, construam o templo. O Deus Todo-Poderoso está no meio de vocês. Segunda razão, ou segundo incentivo, fidelidade. Ele diz no verso 5, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Vejam como Deus trabalha. Os judeus estão pensando no passado, comparando o presente ao passado, se lamentando, porque as coisas já não são tão grandes como eram. Deus usa o profeta e diz: volta ao passado.
Diz para eles o que eu fiz com o povo deles quando eles saíram do Egito. Deus arrancou o seu povo do Egito e o levou pelo deserto a Canaã. No meio, Moisés deu uma parada, subiu ao Monte Sinai e esteve com o Senhor. O povo não aguentou esperar, fez um Deus falso. Quando Moisés desceu, aqui está melhor, viu gente? Está uma bênção. Posso ficar aqui? Aécio, tem algum problema? Não? O som fica tranquilo, né? E eu fico bem melhor aqui, gente. Descoberta maravilhosa, Rodrigo. Melhor do que no deserto. Aqui parece o deserto. Meus irmãos, que maravilha. Eu vou fazer um culto em ação de graças. De verdade. Graças a Deus. Obrigado, Edilson. Também não tinha pensado nisso. O povo de Deus faz um Deus falso, gente. O famoso bezerro de ouro. Quando Moisés desce, o povo está adorando um Deus falso. Moisés se irrita com o povo, sobe ao monte e diz: eis o teu povo, Senhor. E Deus diz: eu vou exterminar todo mundo, vou começar de novo. Moisés diz: não faça isso. Os povos da terra dirão que o Senhor é fraco, porque tirou o povo do Egito, mas não o levou a Canaã. E aí então Deus diz para Moisés: tudo bem, vou enviar um anjo com eles, mas não vou com eles. Lembram do que Moisés disse para Deus? Senhor, se não fores conosco, não arredaremos o pé deste lugar. Venha conosco. Deus faz uma aliança com o seu povo naquele dia. Diga ao povo, com pecado ou sem pecado, eu estarei no meio deles. Nunca mais os deixarei para trás. E o profeta toma essa história e diz: lembrem-se de um outro passado, não apenas deste passado, que comparado é como nada o presente. Lembrem-se de quando o povo saiu do Egito, não tinham nada, mas Deus estava com ele. Terceiro incentivo, o futuro do reino de Deus. Dos versos 6 ao verso 9, o profeta olha para frente, gente. Eu acho que ele nem sequer compreendia tudo o que estava vendo, tampouco o povo, porque ele olha para aquele minúsculo templo, ou minúscula estrutura, fundação de templo, e diz: vocês estão reclamando, porque isso é pequeno? Fiquem sabendo vocês, que a glória do Senhor vai encher este lugar, muito mais do que fez no templo anterior. Vocês estão reclamando que este templo é pequeno? Fiquem sabendo vocês, Deus é especialista em tornar grande o que vocês fazem pequeno. Riqueza, ouro e prata estão na minha mão. Esta frase muita gente gosta, né? O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Está aqui. Provavelmente é daqui que os irmãos tiram essa frase. Mas ela tem a ver não com o bem-estar individual, pessoal de cada um, mas com o reino de Deus. Deus diz ao seu povo: tudo está nas minhas mãos. E no tempo certo, os reis da terra vão depositar diante do templo tudo o que vocês precisam para a reconstrução. Em outras palavras, não desanimem, o reino de Deus será muito grande, para a glória do seu nome. O que fazemos, meus irmãos, quando o passado é melhor do que o presente? Quando a comparação perturba a nossa estabilidade? O que fazemos quando olhamos para a nossa realidade e desejamos outra realidade que se foi? A família era melhor, não estava se desfazendo. O emprego era melhor, era mais estável. A igreja era melhor. Algumas pessoas de mais idade podem olhar para a situação atual da igreja e dizer: no meu tempo de mocidade a igreja era muito mais poderosa. Alguns jovens seminaristas que gostam da história da igreja
voltam-se para a história e encontram homens como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley e tantos outros, e dizem: como eu gostaria de ter nascido nesta época. Não há homens de Deus como estes. Nós somos tentados a desanimar quando comparamos o presente ao passado. O que fazemos quando esta é a nossa situação? Diga ao seu coração o que você está ouvindo hoje nesse texto. Deus pode fazer hoje o que Ele fez ontem. Deus pode realizar muitas coisas hoje, da mesma forma que realizou ontem. Por quê, irmãos? Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo hoje, foi ontem e será eternamente. Mas para isso, nós precisamos depender dEle, menos do nosso braço e mais da destra todo-poderosa do nosso Deus. Alguns querem tornar o seu presente melhor do que o seu passado na força do seu braço. E não conseguem, porque não há poder em nós para transformar algumas situações. Podemos até certo ponto. Quer voltar a viver uma família abençoada? Abra, por exemplo, em Efésios capítulo 5, em casa, e leia o que diz o texto sagrado, inspirado por Deus para abençoar sua família. Por exemplo, o texto vai dizer: pare de se embriagar com o vinho. E aí eu trocaria vinho por qualquer coisa desta vida que toma o lugar de Deus, porque isso leva à libertinagem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito de Deus, sejam guiados pelo Espírito de Deus, e então, vivendo por esta palavra e não por sua palavra, sua família será muito abençoada. Quer ter um ministério abençoado, bem-sucedido? Dependa mais de Deus e menos de você mesmo. Quando Deus arrancou o seu povo do Egito, Moisés era um fugitivo. Como é, Senhor, que eu vou tirar este povo escravo de dentro da nação mais poderosa do mundo? Moisés, não se preocupe, eu estarei com você. Quando Josué chegou diante da terra prometida e viu os gigantes, o povo recuou. Senhor, como é que eu vou conquistar a terra? Josué, seja forte e corajoso, eu estarei com você. Quando Davi enfrentou Golias, não era uma disputa leal, irmãos. Ele era pequeno, o cara era gigante. Ele era pastor, o cara era do UFC há muito tempo. Mas ele desceu e ele disse ao gigante Golias: tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Jesus reuniu os seus discípulos e lhes deu a grande comissão, que nos abençoa hoje aqui, 12 homens e um grande segredo, dependência do Espírito. Vão e conquistem o mundo para mim. Façam isso sob o poder do Espírito Santo de Deus. Quer uma prova de que Deus pode fazer coisas grandes dentro do seu reino, para abençoar sua vida também? Olhe para Jesus, irmãos. Jesus nasce, de fato, há um culto angelical, os anjos adoram Jesus, mas ele nasce entre animais, é colocado numa humilde manjedoura, é colocado num lugar de pobres, fica fora das casas, e ele está ali. Mas os sábios vêm prestar homenagem, os pastores aparecem para ouvir a sua história por parte de sua mãe, e anjos surgem para adorar. E o texto de Lucas diz que Maria guardava aquilo no coração. Jesus vai ao templo, seu pai vai apresentá-lo diante do Senhor, e homens e mulheres de Deus estão ali.
E um homem chamado Simeão aparece e diz: eis, a salvação de Deus, eu desejei muito ver este dia. Uma mulher chamada Ana dá um culto em ação de graças ao Senhor diante do bebê Jesus, e Maria guardou aquilo no coração. Depois de algum tempo, Jesus se perde, ou melhor, se encontra dentro do templo, numa festa judaica, e começa a ensinar os homens. E quando sua mãe o encontra, ela guarda aquilo no coração. Não sei se ela tinha ideia do que Jesus estava para realizar. Ele sobe a cruz do Calvário, irmãos. E para alguns ele é um completo louco, que está falando sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Para outros ele é um grande líder, mas que foi tolo em não reunir em sua volta um grande exército. Alguns meneiam a cabeça, outros cospem nele. Não sei se as pessoas tinham ideia do que estava acontecendo. Esta palavra de Ageu aponta para Cristo, gente. Ageu diz: este templo será muito glorioso. Em certo sentido, literalmente isso aconteceu, porque os reis da Pérsia financiaram este templo. Anos depois, Herodes reconstruiu em volta dele e o tornou tão grande quanto o templo de Salomão. Mas isso não era a glória da qual Ageu falava, porque quando Jesus chega em João capítulo 2, ele diz aos seus discípulos e diante de alguns homens: eis que vou destruir este templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Uns dizem blasfêmia, outros dizem loucura. E João coloca como que entre parênteses: ele falava sobre a sua vida. Ele é o templo de Deus. Ageu disse: este templo vai ser cheio da glória de Deus. Vocês estão envolvidos com algo muito maior. Jesus chega e diz: aquele templo que me construíram milhares de anos antes deixa de ter importância, porque ele apontava para outro templo, o meu corpo. O templo sempre foi lugar de encontro entre Deus e o homem. Jesus aparece e diz: eu sou o lugar de encontro agora. Ele dá a sua vida, queridos, na cruz do Calvário, e como prometeu, ao 3º dia ressuscitou. E algo aparentemente pequeno torna-se grande, porque diz a Bíblia que nele, em Jesus, Deus estava reconciliando consigo mesmo o universo. Dá para imaginar? Não apenas pecadores de todas as gerações, mas o próprio universo, machucado por nosso pecado, em Cristo Jesus, estava sendo reconciliado ao seu Criador. Meu irmão, não desista do reino de Deus. Parece pouco, mãe, orar por seu filho, mas saiba que Deus é especialista em tornar grande o que você faz pequeno. Parece pouco, pai, ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Parece pouco diante de tudo que se ensina aí fora. Mas não desista. Deus é especialista em tornar grande o que você faz pequeno. Descer ao Sopão, ao bairro dos Ipês, pregar, cantar, assistir, receber pessoas, pregar, cantar, muitas vezes parece algo pequeno em seu resultado. Mas que não tenhamos dúvida, Deus faz grande, torna grande o que nós fazemos pequeno. Amém, queridos? Segunda mensagem de Ageu aos nossos corações no dia de hoje: não desanimem, Deus nos abençoará. O problema da primeira divisão era a comparação, o problema da segunda divisão é o pecado, irmãos. O
O povo voltou à construção. E o povo achou que só por trabalhar na construção da igreja estava abençoado. Do tipo, posso frequentar uma igreja e no domingo ser santo. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. E durante a semana eu posso ser outra pessoa. O povo vivia assim. Estamos aqui trabalhando para Deus. Mas quando voltamos para casa, trabalhamos para nós mesmos e para nossos desejos pessoais. E aí Ageu apresenta uma analogia. Me digam, sacerdotes, um pedaço de carne consagrada a Deus pode tornar outros objetos consagrados a Deus? Não. Mas uma pessoa que toca um morto e depois toca outros objetos, pode tornar sujos ou impuros os objetos? Pode. Qual é a moral da história? O templo não santifica automaticamente o cristão, mas o cristão suja a obra de Deus quando não faz de todo o seu coração. Conselho do profeta Ageu. Estou parafraseando para ganhar tempo. Lembrem-se do passado, passado recente. Vocês se desviaram do Senhor, negligenciaram a obra do Senhor, viveram para seus próprios sonhos e desejos e pecados. Qual foi o resultado? Frustração, porque o pecado não satisfaz. E tristeza, o pecado traz destruição. Sabendo disso, povo de Deus, por que pecar contra um Deus tão bom? Lembrem-se das experiências passadas. Segundo o conselho dele, vejam o quão bom o nosso Deus é. Ele nos abençoará. Ele pergunta: há ainda alguma semente no celeiro? Não. Por que não? Porque eles estão em tempo de plantação e lançaram tudo. Mas a figueira ainda não deu o seu fruto, a romeira ainda não deu o seu fruto, a oliveira não deu o seu fruto. E eles estão em dúvida: será que agora vai ou não vai? E o profeta diz: se vocês colocarem Deus em primeiro lugar, fiquem certos, Ele vos abençoará. Posso ouvir um amém? Amém. Você já se sentiu assim, desanimado? Por causa do pecado? Já se sentiu sujo diante de Deus? Todo cristão se sente assim muitas vezes. Já se sentiu impedido de fazer alguma coisa por Deus, por se achar sujo, conscientemente em pecado? O que é que nós fazemos, gente? Quando o pecado traz desânimo ao coração, ou quando estamos às portas dele, lembre o seu coração. As experiências passadas provam isso. O pecado não compensa. O profeta está dizendo para eles: lembrem do passado recente. Vocês tentaram salvação e alegria no pecado. O pecado não os deu isso. E mais do que isso, machucou vocês, frustrou vocês. Povo de Deus, diante da possibilidade do pecado, lembremos do passado. No passado, ele destruiu alguns relacionamentos muito preciosos para nós. No passado, ele machucou pessoas à nossa volta. No passado, ele machucou o nosso coração. No passado, ele destruiu por onde apareceu. E mais do que isso, ele nunca cumpriu suas promessas. Porque mesmo seguindo os seus conselhos, não encontramos satisfação. Por que voltar atrás, se o pecado não compensa? E por que voltar atrás, se Deus é tão bom,
para com você, para com a nossa igreja. Deus é bom para você? Quer uma prova disso? A maior de todas as provas? Não é, irmãos, não é. Eu digo isso muito, mas eu vou dizer de novo. A prova da bondade de Deus não é a saúde, não é a prosperidade, não é a ausência de sofrimento. Há alguns irmãos que habitam no meu coração que sofrem hoje. A prova da bondade de Deus não é a ausência do sofrimento. A prova da bondade de Deus é o próprio Deus crucificado na cruz do Calvário, entregando-se como sacrifício perfeito para a nossa alegria eterna. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz, e nós ouvimos ao longo da série, Cristo nos livrou da maldição da lei, ou seja, nos arrancou da ira de Deus, se tornando Ele mesmo maldição no nosso lugar. Deus é bom, meu irmão, porque hoje você não está mais sob a sua ira e justiça. Em Cristo Jesus, Deus nos declarou perdoados e salvos para sempre. De modo que, Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, diante do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, se Deus é por nós, isso é o que significa salvação. Se Deus é por nós agora em Cristo Jesus, quem será contra nós? A bondade não é a ausência do sofrimento, é a presença dele em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? E por fim, a terceira e última mensagem do profeta Ageu para o seu povo no ano de 520 a.C. e para o nosso povo é: não desanime. Esta é uma promessa valiosa. O Rei, o grande Rei do universo, voltará para buscar a sua igreja. A última mensagem é específica para Zorobabel. Zorobabel é o líder ou o rei de Judá sob o governo da Pérsia. E Zorobabel é da linhagem de Davi. Ele é filho do rei Joaquim, que está ligado no seu passado a Davi. Mas o seu avô foi rejeitado por Deus, também rei de Israel. E Zorobabel está agora dentro de uma situação difícil. Qual é o seu problema? Seu problema é: eu sou o rei de uma nação subjugada. Eu sou líder de um povo pobre. Como é que vou terminar esse templo? Como é que vou cumprir a missão que Deus me deu? Estou cercado por povos poderosos e por reis poderosos. O que vou fazer se só tenho um povo e um povo pobre? Ageu aparece e diz: Zorobabel, eu vou derrubar os reinos desta terra e vou abençoar o que você está fazendo. Zorobabel, mais do que isso, eu vou te tomar, diz o texto, um termo para intimidade, e vou fazer de você um anel de selar. Intimidade e poder, autoridade, um anel do rei que selava os documentos e sua ordem, e este anel só era dado ao primeiro-ministro. Zorobabel, tu és pequeno, tu és fraco, mas eu te tomei para mim. Tu não tem nem ideia, mas tu aponta para o reino futuro
do meu filho. Eu vou voltar. E o seu nome estará na história da salvação. De fato, irmãos, se você abre Mateus capítulo 1 ou Lucas capítulo 3, Zorobabel está lá, na genealogia de Jesus. Ele aponta para muito mais do que seu próprio tempo, mas se acha desanimado, porque está cercado por pessoas e reinos muito maiores e mais poderosos. Como é que agimos quando nos sentimos pequenos e fracos? Lembremos da história, não apenas do passado, mas do futuro. Diferente de qualquer povo, nós conhecemos o final da história antes de chegarmos lá. Amém? Amém. E sabe qual é o final da história, irmãos? Deus vence e o seu povo vence com ele. Amém. Recebemos na última terça-feira o doutor Elias Medeiros. Ele é doutor da maior faculdade presbiteriana dos Estados Unidos, doutor em missiologia. Depois da pregação, tivemos um tempo para perguntas e alguém lhe fez a seguinte pergunta: doutor Elias, como vai a igreja no cenário mundial? E ele respondeu rapidamente: do jeito que Deus quer. Em alguns lugares mais forte, em outros mais fraca. Se voltou para os jovens pastores e seminaristas e disse: não avaliem a história por estatísticas do presente. Avaliem a história por profecias do passado, que apontam para um final glorioso. No final, a igreja do Senhor, forte e fraca, vencerá com o Senhor. Amém. Quer um exemplo disso, irmãos? Tome a China. Década de 30 do século passado, todos os missionários estrangeiros foram expulsos da China. E os missionários ficaram do lado de fora, conjecturando: agora a igreja da China vai morrer. Quem vai pregar para eles? Quem vai fazer a obra? Quem vai ajudá-los? Quem vai doutriná-los? Pouco mais de 50 anos depois, sabe qual foi a conclusão dos missionários? A igreja da China é uma das maiores do planeta Terra. Por quê, irmãos? Porque o homem poderoso pode expulsar o homem fraco, mas ninguém expulsa o Deus Todo-Poderoso. Os missionários saíram da China, mas Deus ficou lá. E 50 anos depois, a igreja da China é mais forte do que muitas igrejas chamadas livres. Leia o Apocalipse. Não para matar a curiosidade, mas para ouvir sua mensagem. Sua mensagem é essa: no fim, Deus vence e a sua igreja vence com Ele. Lembremos-nos do retorno de Cristo. Não sei quando foi a última vez na qual você orou por isso, cantou isso, chorou por isso. Mas enquanto cultuamos ao Cristo que morreu e ressuscitou, Ele está a caminho para buscar a sua noiva. Ele voltará. Ele virá, irmãos. E sabe de um ponto forte nisso? Ageu apontou para Cristo. Cristo disse: eu sou o templo, o lugar de encontro entre o homem e Deus. Mas lá no final de Apocalipse, no capítulo 21, a igreja desce dos céus. E João faz questão de dizer: lá não haverá templo. Por quê? João acrescenta: Deus habitará no meio do seu povo. Sabe qual é o verbo? Tabernacular. O que Deus fez no deserto,
construam-me uma tenda para que eu possa viver no meio de vocês. Jesus vem e João diz, ele tabernaculou entre nós. Ele vai, mas diz a João, eu vou voltar. E quando voltar, não haverá mais necessidade de lugares de encontro. Por quê? Porque eu habitarei no meio de vocês. Sabe qual é o resultado deste momento de tabernáculo outra vez? Diz Paulo aos Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe qual é o resultado? De João no Apocalipse, todos os reinos da terra trouxeram os seus tesouros e os lançaram na presença de Jesus, porque Ele é o governador do universo. Sabe qual é o resultado, irmãos? Nunca mais nos sentiremos pequenos, tacanhos, limitados ou fracos diante da doença que nos consome, diante do problema que nos perturba, diante da perseguição que mata. Nunca mais nós seremos pequenos ou nos sentiremos assim. Por quê? Porque Ele estará conosco para sempre e nós estaremos com Ele para sempre. Como disse Levi ontem, ao me apresentar, ele disse, Renan, que gosta muito de Nárnia. Eu amo Nárnia, irmãos. Mais do que muitos livros de adultos. Especialmente porque Lewis pintou as doutrinas de Deus de maneira maravilhosa. Simples. Infantil para alguns. Profundas para mim. No quarto livro, no Príncipe Caspian, segundo filme que a Disney fez sobre as crônicas de Nárnia, os meninos estão discutindo dentro de uma caverna sobre como lutar contra os telmarinos. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu plano de ação, um vai por aqui, o outro quer ir por ali, e de repente, no meio da confusão, a menor de todas, Lúcia, aparece e diz, Pedro, seu irmão mais velho, você já se esqueceu de quem nos deu a vitória na última batalha? Foi ele, o grande leão, Aslan, que representa Cristo. Quando ele chegou, ele nos deu a vitória. Será assim, irmãos? Não é na sua força, não é na minha força, é na força do grande leão, o rei do universo. Por que você não sai do banco? Por que você não abandona o pecado? Por que você não deixa de assistir os que participam do reino de Deus? E vem somar junto a eles? Por que você não pega outra vez a pá, a enxada? Os dons e talentos que Deus deu a você de graça. Por que você não os coloca outra vez dentro do campo? Ageu está aqui para convocar você a lutar por sua casa, por sua vida pessoal, mas muito mais pelo reino de Deus. Eu vou desanimar outras vezes? Certamente. Em algumas vocês vão me animar. Em outras eu vou animá-los. Mas sempre o Senhor estará ao nosso lado para nos animar. Outro dia, Bia foi fazer uma apresentação e eu não pude estar com ela. Gostaria de estar sempre presente, mas não posso. E é bom que isso aconteça às vezes, porque nem sempre estaremos presentes. Tento e me esforço, mas às vezes não posso. Tinha um compromisso numa determinada igreja e não pude estar presente. Mas antes da apresentação e antes da minha pregação, eu tomei o telefone e liguei para ela. Falei, filha, papai não pode estar com você, mas eu quero orar por você. E orei com ela ao telefone, ela foi para dela, eu fui para a minha, e eu fiquei com esta sensação. Nem sempre podemos encorajar uns aos outros, mas Deus sempre liga para você. Deus sempre se lembra de você.
E Ele sempre fala com você. Abra esse livro mais vezes. Não uma vez por semana. Todos os dias. E Ele falará ao seu coração. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor?